Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar sobre as questões relativas ao direito público. O estudo do direito público, ele nos remete à diferenciação automática do direito privado. Quando trabalhamos com o direito público, estamos estabelecendo uma dinâmica de compreensão que as atividades que ocorrem no âmbito deste ramo do direito, elas são eminentemente coletivas. Por isso que nós conseguimos observar que a diferença entre esses ramos do direito está justamente no objeto e também nesses sujeitos que participam da relação jurídica. Enquanto que na relação de direito privado nós estamos trabalhando com a relação interindividual, em que não existe um objeto coletivo. No caso do direito público, nós estamos trabalhando com o interesse coletivo. O objetivo é essencialmente, eminentemente, estruturação de um interesse coletivo, em que o Estado, pela sua faculdade de representação, pela sua obrigação de representação das atividades estatais, das atividades dos interesses coletivos, ele precisa participar dessas relações. E no caso do direito privado, em função da ausência da presença do Estado, nós vamos ter, na verdade, apenas o interesse particular sendo especificado nessas questões. Dessa maneira, conseguindo identificar que nós temos, nesse caso específico, uma relação jurídica em que o direito público, ele vai ter sempre a presença do Estado em virtude da proteção da coletividade, dos interesses da coletividade. Nós vamos conseguir observar, portanto, essa questão de hipossuficiência das relações jurídicas. Significa dizer que o interesse coletivo, o interesse do Estado, ele vai se sobrepor ao interesse individual. Temos na balança, na verdade, que o interesse coletivo ele vai estar sempre à frente do interesse individual, que ele vai estar um pouco mais abaixo. Dessa maneira, a gente vai conseguir compreender que esse ramo do direito público ele vai estar se classificando em outros quesitos, como por exemplo, quais seriam, na verdade, aqueles ramos do direito que estariam incluídos no ramo do direito público. Poderíamos, por exemplo, ver as questões relacionadas ao direito constitucional. Como é que eu posso identificar que o direito constitucional ele seria um ramo do direito público? Basta observar que são diretrizes gerais para funcionamento do Estado. Dentro do ramo do direito constitucional, nós vamos poder identificar regras específicas no que diz respeito ao funcionamento do Estado. Por exemplo, o que é que o Estado fala sobre direitos fundamentais? Como é que o Estado deve se comportar nas relações sobre os direitos fundamentais? Vai estar especificado no direito constitucional todos os elementos relacionados aos direitos sociais, aos direitos econômicos, aos direitos fundamentais no que diz respeito à liberdade, à segurança, liberdade de expressão, liberdade de informação, as questões relacionadas aos direitos humanos, aos direitos do consumidor e também das funções e organização do Estado. Significa dizer que, nesse caso, o direito constitucional ele vai ser um direito macro, ele vai ser um direito um pouco mais amplo. E aí ele vai estabelecer a diretriz e ele vai especificar exatamente como é que o direito constitucional, como é que o Estado ele deve se comportar no âmbito dessas relações jurídicas. Posteriormente, nós podemos identificar também o direito processual. Quando falamos de direito processual, a gente está querendo identificar como é que o sistema jurídico no âmbito do processual, no âmbito do processo, ele vai funcionar. Como é que o indivíduo, como é que o sistema jurídico, como é que o Estado, ele vai analisar e ele vai tatear, na verdade, a matéria do direito natural. Ele vai estabelecer essa compreensão de como é que o direito vai funcionar na sua técnica. Ou seja, ele estabelece uma dinâmica importante para que o sistema técnico, o direito em si,
ele possa vir a ser aplicado. Posteriormente, nós trabalhamos também com o direito administrativo. Quando falamos de direito administrativo, a gente menciona automaticamente, incorre e vincula automaticamente a administração pública. Toda situação que está inserida no âmbito da administração pública, no sentido de saber quais são os tipos de atividades que a administração pública ela pode desenvolver e ainda mais, como ela vai poder desenvolver. A administração pública, ela funciona como um órgão que vai gerenciar, apenas gerenciar, todas as atividades do Estado. Se ela gerencia todas as atividades do Estado, significa dizer que ela precisa de um direcionamento, ela precisa de uma diretriz básica e essencial. E é justamente através do direito administrativo que a administração pública ela vai encontrar a fundamentação, o embasamento para o seu processo. Posteriormente também nós temos as questões relacionadas ao direito penal. O direito penal, ele trata de questões de crime. Ele vai falar no objetivo de tutelar bens jurídicos, que são importantes para a sociedade, né? Então, quando falamos de bens jurídicos, estamos dizendo que o direito penal, ele tem essa função precípua de proteger. Mas esses bens que são protegidos pelo Estado no âmbito do direito penal, ele deve ter o interesse público envolvido. É uma questão de interesse com caráter público. Digamos um pouco que ele seria diferente nesse caso do direito civil, que o objetivo também é tutelar bens patrimoniais e extrapatrimoniais, só que no âmbito individual. No caso do direito penal, ele seria uma proteção de bens jurídicos, entretanto, que esses bens jurídicos eles tenham interesse a partir do Estado. E aí a gente pode encontrar, por exemplo, posteriormente também o direito tributário como um ramo essencial do direito público. Mas por que esse ramo do direito tributário ele é tão importante? A arrecadação pecuniária, a arrecadação financeira pelo Estado, ela é de eminentemente, ou então de substancial importância. Ela é extremamente importante para o funcionamento do Estado. Para que o direito tributário ele possa funcionar, ou então para que o Estado ele possa desenvolver suas atividades de gestão pública, é importante que ele tenha recursos financeiros. Esses recursos financeiros, eles funcionam de que maneira? Eles funcionam a partir de arrecadação pecuniária por parte dos indivíduos. Então, temos um Estado, aquele Estado para gerenciar determinada atividade, ele precisa de recursos financeiros. E para que ele tenha esses recursos financeiros, ele precisa da arrecadação, da contrapartida do indivíduo que faz parte daquela estrutura social. E essa sistemática, que acontece, na verdade, através dos impostos, ela só pode funcionar com diretrizes estabelecidas pelo direito tributário. Então, nós vamos trabalhar diretamente com o direito tributário quando estamos significando, na verdade, o funcionamento dos impostos. E esses impostos, que ele parte tendo como pressuposto essencial a contribuição do particular, ele vai traçar todas as diretrizes essenciais para que a gente possa contribuir de maneira adequada, nem mais nem menos, com o funcionamento do Estado. A aula de hoje fica por aqui. Eu me coloco à disposição para maiores questionamentos e espero encontrá-los na próxima aula. Muito obrigada.